Salmos de número 3. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos. Quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu poder seja a tua bênção. Salmos de número 12. Salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios, bajuladores, falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e toda a língua arrogante. Dos que dizem: venceremos graças à nossa língua, somos dono dos nossos próprios lábios. Quem é o Senhor sobre nós?
por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como a prata purificada no forno, 7 vezes refinada. Senhor, Tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerá para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quanto a corrupção é exaltada entre os homens. Salmos de número 17. Ouve, Senhor, a justiça. Atende ao meu clamor. Dá ouvido à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença diante do teu rosto, atenda aos teus olhos a razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. Propus que a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos lábios, me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências, ó Tu que livra aqueles que em ti confiam dos que se levantam contra ti. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo das sombras das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram, com a boca falam soberbamente. Tem-nos cercado agora nossos passos e baixaram os teus olhos para a terra. Parecem-se como o leão que deseja arrebentar a sua presa e como o leãozinho que se põe em esconderijos.
Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra minha alma do ímpio com a tua espada. Dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cujo porção está nesta vida, e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Estão fartos de filhos e dão aos seus soberbos as suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, e eu me sustentarei da sua semelhança quando acordar. Salmos de número 17. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.
Salmos de número 3. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos. Quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu poder seja a tua bênção. Salmos de número 12. Salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios, bajuladores, falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e toda a língua arrogante. Dos que dizem: venceremos graças à nossa língua, somos dono dos nossos próprios lábios. Quem é o Senhor sobre nós?
por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como a prata purificada no forno, 7 vezes refinada. Senhor, Tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerá para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quanto a corrupção é exaltada entre os homens. Salmos de número 17. Ouve, Senhor, a justiça. Atende ao meu clamor. Dá ouvido à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença diante do teu rosto, atenda aos teus olhos a razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. Propus que a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos lábios, me guardei das veredas do destruidor. Dirijo os meus passos nos teus caminhos,
para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências, ó tu que livra aqueles que em ti confiam dos que se levantam contra ti. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo das sombras das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram, com a boca falam soberbamente. Tem-nos cercado agora nossos passos e baixaram os teus olhos para a terra. Parecem-se como o leão que deseja arrebentar a sua presa e como o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra minha alma do ímpio com a tua espada. Dos homens, com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida, e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Estão fartos de filhos e dão aos seus soberbos as suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me sustentarei da sua semelhança quando acordar. Salmos de número 17. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.